Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o fracasso do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Agora absorvendo um pouco mais o jogo, acho que assim, muita gente vai procurar os culpados e muita gente vai querer culpar muito o Marquinhos, né? Porque o Marquinhos, ele acaba, a bola do Petkovic, que é o gol da Croácia, desviou no joelho dele, mas aquilo ali é do jogo, é coitado do cara, né? Ele acaba perdendo pênalti também na disputa de pênaltis, e o pênalti que ele perde que acaba dando a vaga à Croácia. Mas eu acho que ele nem de perto é o principal culpado, porque no contexto geral, a partida que ele fez é boa. Ele é um baita do zagueiro, ele é um cara que a gente vai precisar na próxima Copa, vai ter 32 anos, é um dos melhores zagueiros do mundo, e tudo assim, pra mim a culpa não tá nele. A culpa tem 4 letras, Tite. Tite é o culpado, gente. Acho que essa é a palavra que tem que ser usada. Ele é o grande culpado desse fracasso, porque estrategicamente o Brasil foi errado do início ao fim do jogo. O jogo, assim, o Brasil teve mais finalizações, sempre vai ter agora ali, vai ter o Bélgica 2-1 de novo. Vai virar essa narrativa novamente. Eu acho que isso aí vai acontecer, porque assim, eu engulo a derrota para a Bélgica com muita facilidade. Eu não entendo porque as pessoas ficam tão chocadas que o Brasil perdeu para a Bélgica em 2018, como se a seleção fosse uma porcaria. Não era um grande trabalho do Roberto Martínez, nunca foi, inclusive, sempre é um técnico superestimado demais, mas ainda assim, De Bruyne no auge, Hazard no auge, Lukaku no auge, Kompany no auge, Vertonghen no auge, Courtois jogando uma barbaridade na época, o Fellaini fez a partida da vida naquele jogo, nunca fui fã do Fellaini, mas quando ele jogava bem era um baita jogador, todo mundo naquela Bélgica estava no auge, era uma geração de ouro, era uma seleção que podia ganhar a Copa do Mundo, eu colocava como um dos grandes favoritos na época, não tinha um canal aqui, mas eu na época quando eu assistia a Copa falava, a Bélgica é uma das favoritas, é muito boa a seleção, e o Brasil não podia subestimar porque eles podem ganhar da gente, ganharam. Aquele jogo é fácil de aceitar. Poxa, o time é ótimo. Agora, essa Croácia me incomoda um pouco, porque nem é a questão da atuação da Croácia, que eles jogaram muito bem. Eu achei, assim, fiquei surpreendido como eles jogaram. Mas a questão, mesmo nessa atuação fantástica da Croácia, e todas as limitações que eles têm, o Brasil teve mais estatísticas melhores. Tudo bem que estatística não quer dizer muita coisa se a gente não analisar exatamente como elas foram construídas. A maior parte dos chutes do Brasil na direção do gol foram chutes que foram no colinho do Livakovic. Se a gente fez ele trabalhar 4 vezes nesse jogo exigindo defesas extraordinárias, foi muito. Mas a questão é que ele apareceu nessas chances. A questão é, o Brasil estrategicamente foi errado em vários aspectos. E tem um aspecto que eu acho que desde o início da Copa do Mundo é um problema, que é o Tite colocando o Neymar de meio atacante. Faz sentido quando você quer distribuir o jogo e tudo isso? Ok, eu acho que é uma coisa que até eu faria no videogame, entende? Mas na vida real, uma coisa que a gente tem que entender, o meio campo ele não faz só criar jogadas. Ele é recomposição defensiva. E com o Neymar no meio campo e com 3 atacantes à frente, né, que era o Vinícius Júnior, o Rafinha e, é claro, o Richarlison, a gente tinha 4 atacantes. O Neymar não é um meio atacante, ele é um atacante. Né? Ele pode distribuir o jogo, pode recuar um pouco, mas não vai fazer um papel de um meio campista normalmente faz. E a gente tinha 2 meio campistas no jogo, Paquetá e Casemiro. E aí vem outro problema, o Paquetá é um meio atacante escalado de volante. E assim, ele estava completamente perdido no jogo, ele ficou o jogo inteiro ali, quase, só foi entrar o Fred, acho que no segundo tempo da prorrogação, entrou tarde demais. E a questão é, você tinha um cara cumprindo a função de um volante, um baita num jogador que é o Casemiro, mas era no meio campo incompleto, né? Esse era um jogo para estar o Fabinho ou o Fred ali, mas ele colocou o Paquetá. Mas a questão é, o Paquetá faria sentido se o Brasil fosse para cima, porque aí ele cumpriria o papel de meio atacante, a gente teria um time que estava avançando mais, funcionou contra a Coreia do Sul porque a gente tinha um time que estava indo para cima. Agora, num jogo em que a gente estava no equilíbrio, a gente tem que lembrar, gente, a Croácia estava trocando a mesma quantidade de passes que a gente, a posse de bola foi parecida. Não é como se a Croácia jogou sozinha na defesa. A Croácia trocou passes, ela construiu, chegou a estar períodos com 2 minutos com a bola no pé. Então assim, o Paquetá perdeu meio que a função dele, entende? Se ele não foi para o jogo com a mentalidade de atacar o tempo inteiro, não fazia sentido o Paquetá. E eu acho que era mais lógico sacar o Richarlison e colocar no meio campo mais encorpado, porque a gente ia enfrentar um dos melhores meio-campos do mundo. Entende? É Brozovic, é Kovacic, é Modric. Eu sei que eles estão, alguns deles estão irregulares. O Kovacic não está no auge dele, né? O Modric tem 37 anos, o Brozovic também está instável. Mas se os caras jogam bem, como aconteceu, olha como o jogo ficou difícil, entende? Eles engoliram o meio-campo, porque só tinha um meio-campo de verdade ali no Brasil, cumprindo a função dele. Os outros 2 estavam improvisados. Aí foi o primeiro grande erro do Tite. Aí vem as substituições. Ele tira o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, que tem essa capacidade de drible e tudo isso, eu acho que ele tinha que tirar ali, era o Rafinha. Ele podia deixar o Vinícius o jogo todo. A questão é, quem que ele colocou para colocar no lugar do Rafinha? O Antony.
E assim, eu colocaria o Rodrigo, porque é o lado do Rodrigo. Ele coloca o Rodrigo para jogar no lado errado. Isso para mim é um problema. Ainda tem mais para falar do Rodrigo. E nada para ocupar o jogador. Não acho que ele fez mal, mas o Rodrigo jogou no lado errado. Aí a questão é, e coloca o Antony lá. Eu sei que o Antony é um bom jogador, ele tem muita qualidade, é um baita de um talento. Mas como faz firula, né? Como fica. Nossa, tô até cuspindo aqui, tá tudo raiva, né? Mas como faz firula, como segura a bola, como fica assim, demora para tomar atitude. E com a defesa bem organizada, o que acontecia? Eles tinham tempo para se recompor, eles não eram bobos, entende? E a questão é, firula é coisa pra Fifth Street, entende? Porque quando a gente elogia os dribles do Messi, por exemplo, Messi é objetivo. Durante toda a carreira dele, ele nunca se importou em fazer uma pedalada. Ele só estava querendo passar pelos jogadores e fazer o gol. Ele sempre tinha em mente o gol. Ele não tinha em mente fazer um drible bonito, ficar girando ali, entende? É isso que eu gosto, entende? O cara pode fazer isso à vontade. Pra mim, eu não fico tanto emburrecido com isso. Eu fico emburrecido quando você tá com um jogo, assim, num momento complicado, né? Valendo muita coisa, e você tá fazendo firula ou não tá dando objetividade ao ataque. O Antony tira a objetividade do ataque. O Rafinha podia estar jogando mal, mas ele era objetivo, ele parte pra cima, né? Aí onde a gente critica que ele tava cortando muito pra dentro, porque ele não é ambidestro, ele é um jogador que vai cortar naturalmente pra dentro, porque é o estilo dele, entende? O Dembélé, por exemplo, qual a vantagem dele em relação ao Rafinha? É por causa disso, ele é mais imprevisível, ele tem visão de jogo melhor, então essa é a graça da França ter dois pontas tão versáteis, né? Então, assim, essas substituições foram péssimas, entende? Elas não deram mais qualidade ao ataque, elas não resolviam problemas gerais do ataque. E aí, no final, ele vai lá, coloca o Pedro e tira o Richarlison. O Richarlison, no 0x0, era muito mais eficiente que o Pedro na questão de pressionar a defesa. O Pedro, ele é um cara para tentar ali receber, no momento que o time está mais envolvido no ataque, entende? Ele é um cara grande, um homem referência na área, mas ele não é um cara veloz, ele não é um cara ali para pressionar a defesa. Então, isso para mim é um problema também. É curioso que ele foi colocar o Pedro logo agora. Ele teve oportunidades anteriores de testar e foi colocar logo agora. E no final das contas, as substituições, elas não foram bem feitas. E o Brasil sai na frente por causa do Neymar, não é por causa do Tite. O Neymar que resolve o jogo ali naquele momento. Resolveu entre aspas, porque não resolveu de verdade. Mas para mim o principal de tudo, porque substituições erradas, tudo isso aconteceu e o Brasil fez 1x0, por incrível que pareça. Mas o pior de tudo é a postura pós 1x0. Para mim o que me choca nesse jogo, o que me deixa furioso, o que me deixa assim, falando, ele é o culpado por causa disso, é a postura depois do 1x0. O Brasil ficou perdido, era a hora do Brasil. Park the bus, entende? O Mourinho era o clássico isso, park the bus, estaciona o ônibus e falou essa expressão acho que depois que ele eliminou o Barcelona do Guardiola na Champions League em 2010, né? Porque estava com a menos, ele estacionou o ônibus, né? E assim, era o momento de dar chutão pra frente, era o momento de fazer o Muricy Ramalho jogar feio, porque você já tinha vantagem no placar. O gol, eu coloquei a foto na comunidade do canal, é só pra vocês olharem. O Brasil, no lance do contra-ataque do gol do Petkovic, tinha 7 jogadores à frente da linha de meio campo, no segundo tempo da prorrogação. E você tem que entender, 115 minutos de jogo, os caras estão exaustos, como é que eles vão fazer a transição? E quando o cara já está no movimento, já indo para o ataque, entende? Ele vai ter vantagem, então a transição não existe direito. E o Brasil tomou um gol bem feito que tomou, porque pediu para tomar. Não era para estar tão adiantado, não fazia sentido o Brasil ir para cima, o Brasil estava ganhando. É igual a Sérvia contra o Camarões, tomou 2 gols de bobeira. A Sérvia podia estar brigando por um mata-mata se não fosse burra naquele jogo. Essa palavra é burrice. Não se vai para o ataque dessa maneira, dá contra-ataque quando se ganha o jogo. Você tem que ter um pouco assim de parcimônia, de inteligência. O adversário tem que buscar o gol, não é você. E assim, eles deram a melhor condição possível para um time desesperado, uma defesa vazia. Porque o contra-ataque é mais fácil de trabalhar, é muito menos tempo para a defesa se programar. A defesa estava perdida, tinha pouca gente lá, o Marquinhos tenta tirar e no final é infelicidade. Mas aí é culpa de quem? Do técnico que não organizou e falou, retranca. Parecia que ele queria mandar o time para o ataque toda hora que mortava a câmera para ele. E no final, a disputa de pênaltis, onde ele coloca o Rodrigo com 21 anos para bater primeiro, coloca o Neymar, vamos botar os caras que batem os pênaltis melhor primeiro, dar confiança, jogar a pressão para o outro lado. Isso é um jogo mental, vale a eliminação ou a classificação, entende? E a Croácia colocou os mais experientes primeiro, entende? Colocou os caras certos, cobraram com inteligência e o Brasil, no final das contas, acabou nisso, né? E olha que há de se lembrar que o Livakovic quase defendeu o pênalti do Casemiro e tudo isso, e no final Marquinhos na quarta cobrança, né? Um zagueiro fazer a quarta cobrança, tipo, o cara já não tinha sofrido bastante por errar aquele gol, ele tinha que bater o pênalti que valia a vida do Brasil, não era o cara que era garantido de fazer o gol como o Neymar, era sempre chamado pra ter já garantido de gol de pênalti. O Tite é o grande culpado. E eu acho que uma narrativa desse jogo que tem que cair
é que o trabalho do Tite é maravilhoso e perfeito. Não é. Os números assim, você pode ter os números que quiser, a gente está num contexto em que o Brasil tem muita vantagem. A gente não teve uma vantagem tão grande para a Argentina assim nas eliminatórias. E para mim, Lionel Scaloni é um técnico melhor que o Tite. Mesmo se cai hoje para a Holanda, mesmo se cai. Porque no final das contas o cara faz os ajustes, ele faz as mudanças e ele entende que o time não pode sacrificar uma área pela outra. O Tite sacrificou o meio campo hoje. O Scaloni nunca escalou o Messi ali de meio atacante. Eu não me lembro disso. Sempre tá ali o trio dele. O Lo Celso, o Depô, o Macalester, o Fernandes. Está sempre lá os três jogando. Porque ele entende a importância de ter um meio campo no jogo. O Tite hoje não entendeu isso. E o Brasil teve um meio campo inexistente hoje. E num jogo que precisaria demais disso, né? Enfrentando Brozovic, Modric, Kovacic. Você tem que respeitar esse meio campo, né? E o Tite, pra mim, não respeitou. E essa eliminação, pra mim, é muito, mas muito pior que a da Bélgica. Mas muito pior mesmo, né? Essa tá muito no dedo do Tite. E assim, deixa a seleção, 2 quartas de final, ganhou a Copa América, parabéns, tem título aí no currículo, teve bons momentos, deu para aproveitar algumas coisas, mas na Copa do Mundo não deu certo. Eu acho que essa é a verdade. Quando a gente precisou de algo mais, ele não ajudou. E hoje não só não ajudou, como atrapalhou e atrapalhou legal. Foi uma disaster class, como gostam de chamar. Foi, assim, terrível a atuação do Tite hoje como técnico da seleção brasileira. Ele, pra mim, é o grande culpado do fracasso do Brasil em 2022. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.